Agora o especialista em segurança cibernética Isaac Youssef para falar justamente de ataques cibernéticos. Bancos, governos e empresas são administrados nessa área por ele. Isaac, temos exatamente uma situação agora na guerra da Ucrânia e, claro, e tudo que envolve a Rússia, a gente fala sobre possibilidade de ataque de hackers. Qual é a sua avaliação de momento, até porque já há relatos em relação a isso? Boa tarde, seja bem-vindo aqui a esta cobertura especial da guerra pela Jovem Pan. Boa tarde. Isaac, qual é a sua avaliação do momento? A gente está numa situação mais perigosa aí em relação aos ataques hackers e é possível medir quantos ataques hackers estão acontecendo no mundo hoje que poderiam vir, por exemplo, de organizações russas? Então, eu não posso entrar muito nos detalhes, porque envolve questões de sigilo que a gente não pode falar, mas o que sim dá para falar a respeito disso é que a gente pode ver, pelo menos de uma forma revelada, que o governo russo está tentando descaradamente aterrorizar a população ucraniana através de espalhar dados ou até mesmo vídeos do exército chechênio, que é um exército de muçulmanos que não tem piedade, que são muito cruéis, e assim eles causam muito medo na população ucraniana, que, por outro lado, tem o líder Zelensky, que é um líder muito carismático, muito ativo, que está o tempo todo defendendo o povo dele e ele está sempre presente com a população dele. Só uma última pergunta, então, Isaac, por gentileza. Mas hoje a Rússia tem condições de, por exemplo, entrar em bancos, governos e empresas sem ter uma defesa também de hackers do outro lado? Ela está na hegemonia disso? Ela tem a hegemonia desse ataque de hackers no planeta? Então, eu não tenho como entrar muito em detalhes nesse ponto sobre a Rússia e... Eu compreendo a sua limitação, Isaac. De qualquer forma, então, muito obrigado pela gentileza de se juntar a nós aqui na Jovem Pan. Boa tarde ao senhor, hein? Bom, a gente está vendo que há uma série de implicações aí, Fabiana. A gente mencionou, por exemplo, a questão dos refugiados, essa União Europeia em torno de um bem maior, de uma situação maior, embora... É importante fazer menção, sim, há divisões gigantescas na Europa desde a Segunda Guerra e desde muito antes. As duas grandes guerras começaram dentro da Europa, não podemos esquecer esse fato. Claro que depois de algum tempo, nós estamos falando agora de a possibilidade de um gigante militar como a Rússia, e aí, óbvio, nós estamos partindo agora no campo das suposições de uma força europeia se preocupar com um avanço russo que, neste momento, está limitado só à Ucrânia e o presidente Vladimir Putin tem dito que a questão é só a Ucrânia. Até porque outros países, por exemplo, como a Polônia, fazem parte da OTAN e aí, segundo, obviamente, as regras da OTAN, se a Polônia fosse atacada, haveria uma resposta de toda a OTAN, porque todos se juntam nessa hora para defender os seus membros. Mas como é que você avalia esse momento agora dessa União Europeia, inclusive em relação aos refugiados, que sempre foi um assunto complicado? Se a gente lembrar, por exemplo, da guerra da Síria, a Alemanha recebia uma série de refugiados e outros países se negavam a receber refugiados. A gente viu isso durante muito tempo. Neste caso, parece que até o momento não há essa recusa por parte de países europeus, muito pelo contrário, alguns têm facilitado, inclusive, a entrada desses refugiados ucranianos. Perfeito, Piotr. O que a gente assiste hoje, justamente porque a Ucrânia se coloca pró-União Europeia, né, a maioria desses refugiados, então existe esse acolhimento. Mas a gente precisa acompanhar porque sabemos que, no caso, por exemplo, da Alemanha, ela vai ter severos problemas econômicos ali, justamente porque não tem essa independência energética e etc. Então, está um pouco de joelhos. E quando você fala de receber refugiados, você precisa também ter uma infraestrutura no país de empregos, pensar como é que essas pessoas vão poder otimizar seus tempos. A gente tem que lembrar que esse povo ucraniano que está migrando, né, para o restante da Europa, são pessoas geralmente capacitadas, com as suas profissões consolidadas. Era um país completamente soberano, né, democrata. Então, são pessoas assim que, para se encaixar, a gente sabe que emprego não está fácil em a maioria dos lugares da União Europeia. Então, vai fazer uma concorrência aí.
A gente tem como exemplo, por exemplo, o pessoal que morava na Moldávia, que já ficava na questão de prestar serviços onde ninguém mais queria fazer da União Europeia. Então precisa ver se agora os ucranianos vão se encaixar nisso ou se eles vão poder conseguir se colocar ali como uma mão de obra um pouco mais qualificada, já que parece que eles não vão poder voltar para a Ucrânia tão logo e nem mesmo, né, restituído como eles esperavam ali com essa sua democracia estabelecida, porque uma das exigências do Putin é para que mude a Constituição ucraniana. Samidana,